E a matéria de hoje vai ser Lei Orçamentária Anual. E pessoal, o que é a minha lei orçamentária anual? É o meu orçamento propriamente dito. Então, quando eu estiver falando, por exemplo, qual o orçamento do município de São Paulo, qual o orçamento do Brasil, qual o orçamento do estado do Piauí, da Bahia, de Santa Catarina, enfim, quando eu estiver perguntando qual o orçamento, eu estou falando da minha lei orçamentária anual. E por que ela é tão importante, pessoal? Por que o meu orçamento público ele é tão importante? Porque aqui, pessoal, por meio do orçamento, eu faço o quê? A fixação da despesa, ou seja, o máximo de gastos, e também é onde é que eu faço o quê? A estimativa da minha receita pública. E aqui, pessoal, você tem que tomar muito cuidado nesses dois verbos. A receita eu faço o quê? Eu estimo a receita e a despesa eu faço o quê? Eu fixo essa despesa. E aqui, pessoal, a fixação quer dizer o máximo que eu posso gastar. Então, se tem lá, por exemplo, 10 milhões de reais para fazer determinado evento, eu não posso gastar 11 milhões ou mais que 10 milhões, que foi o que eu previ inicialmente. Por quê? Porque foi o máximo de autorização legislativa que o Poder Legislativo conferiu, né, ao executor do gasto, que pode ser, por exemplo, tanto o Poder Judiciário, o Poder Executivo, para fazer esse tipo de despesa. Então aqui a despesa ela tem um teto. E já, pessoal, a receita é apenas um valor referencial. Imagina, por exemplo, que o Estado ele falou, olha, eu pretendo arrecadar 1 bilhão com o ICMS. Se entrou 100 milhões a mais, com certeza ele não vai abrir mão. Porque o quê? A receita é apenas o quê? Estimativa. Se entrar mais, é melhor ainda para o Estado, porque ele vai conseguir fazer mais coisas do que ele previu inicialmente. E aqui a gente tem que o nosso orçamento ele se refere ao período do quê? De um ano apenas. Então, por exemplo, eu tenho um orçamento para 2024, eu vou ter um orçamento, por exemplo, no ano que vem para 2025, para 2026 e por aí vai. Então, cada um desses períodos, pessoal, eu vou ter um orçamento público específico para esse período anual. E por mais que meu orçamento seja anual, aqui a Constituição Federal ela trouxe uma exceção. O que ela disse? Que excepcionalmente poderá conter previsão de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Então, pessoal, por exemplo, eu estou em 2024 elaborando, por exemplo, o orçamento para 2025. Mas olha só, se eu tenho um investimento plurianual, ou seja, um investimento que vai durar mais de um exercício financeiro. Então, por exemplo, eu estou aqui planejando meu orçamento de 2025, eu tenho uma obra que, por exemplo, vai durar 10 anos. Eu já posso fazer o quê? Eu já posso fazer uma estimativa para saber o quê? Quanto que eu vou gastar nos demais anos para minha obra pública. Então, isso tudo aqui a gente está observando o quê? Um planejamento maior do Estado. Então, por mais que a lei orçamentária anual ela se refira a apenas um ano, ela pode ter o quê? Essas questões de previsões para mais de um exercício financeiro. E também ela fala aqui tanto desses investimentos plurianuais, quanto também daqueles projetos em andamento. O que significa isso? Esses investimentos plurianuais normalmente vão ser novos investimentos. E já esses investimentos em andamento são, por exemplo, aqueles investimentos que eu estou com a obra que ainda não acabou. Então, por exemplo, em 2025 não vai ser o início dessa obra, vai ser o quê? Vai ser a continuidade de uma obra que já está acontecendo. E aqui a Constituição Federal, ela trouxe uma preocupação muito grande para nenhuma obra parar. Porque imagina, é muito danoso você às vezes parar uma obra e depois ter que reiniciar. Então muitas vezes você vai ter toda uma bala estrutural, então vai ter uma série de circunstâncias que pode fazer a obra ficar muito mais cara do que o previsto inicialmente. Então aqui a Constituição Federal, ela trouxe uma preocupação para a minha lei orçamentária anual, para ela não fixar, para ela não se preocupar apenas com aquele exercício financeiro. Ela ter o quê? Uma visão ali de mais de médio prazo para eu fazer um planejamento melhor nas minhas políticas públicas. E uma outra questão é que eu não posso apresentar a minha lei orçamentária anual por meio de uma medida provisória. Para quem já viu um direito constitucional, a medida provisória é o quê? É aquela medida, né, aquela legislação que o Poder Executivo ele publica e ele já pode ali executar de forma imediata e depois o Poder Legislativo ele pode ou não aprovar. Tem uma série ali de requisitos que você vê lá na matéria de direito constitucional. E aqui então, como é tão importante essa matéria de orçamento, como também as demais legislações, né, o PPA, LDO e também a LOA que a gente verificou, então aqui nenhuma dessas leis você pode fazer por meio de medida provisória. Porque
porque senão seria uma forma ali do Poder Executivo ele não pegar essa autorização prévia para gastar do Poder Legislativo. Então, sempre que a gente vai falando de orçamento público, o que tem que acontecer? A gente vai ver um pouco mais na frente do nosso ciclo de aprovação das leis, né, de planejamento. Mas aqui você tem que ter uma autorização prévia de quem? Do Poder Legislativo para o Poder Executivo ou então dos demais poderes executarem a sua despesa pública. E aqui nesse slide a gente tem um exemplo de um orçamento público do Ministério da Fazenda. Então aqui, pessoal, por exemplo, a gente tem esse programa de trabalho que diz publicidade de utilidade pública, com valor de R$ 1 milhão. Então, quanto que eu posso gastar de publicidade de utilidade pública nesse ministério? Quanto? No máximo 1 milhão. E se eu quiser gastar mais de 1 milhão, pessoal? A princípio não pode. Caso eu queira gastar mais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar um crédito adicional que vai ser matéria das próximas aulas. Mas a princípio o máximo que eu posso gastar é quanto? 1 milhão nesse tipo de publicidade. Depois, olha só, a gente tem esse outro programa que diz respeito ao exercício da presidência do G20 pelo Brasil. Quanto que eu posso gastar? 30 milhões. Então esse é o valor máximo que o Ministério da Fazenda vai poder gastar para o quê? Para exercer essa presidência nesse G20 pelo Brasil. E se eu quiser gastar mais, da mesma forma, eu vou ter que pedir uma autorização prévia para o Poder Legislativo para eu poder gastar esse tipo de recurso, né? Esse recurso a mais. Então vamos agora para algumas questões de prova, para ver como é que as bancas cobram isso na hora da sua prova. A Lei Orçamentária Anual, LOA, poderá conter previsão de despesa para exercícios seguintes. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? O item tá certíssimo, né, pessoal? Lembra que a gente viu que a nossa Lei Orçamentária Anual, ela poderá indicar valores, né, daqueles investimentos plurianuais e também daqueles investimentos em andamento. No Brasil, o orçamento público fixa a receita e estima as despesas. E aí, o item está certo ou está errado? O item está errado, né? Porque ele trocou aqui os verbos, né? Na verdade, você fixa o quê? As despesas e você estima o quê? As receitas. No Brasil, o orçamento público é uma lei ou medida provisória de iniciativa do chefe do Poder Executivo. E aí o item está certo ou está errado? O item está errado, né, pessoal? Lembra? Não pode medida provisória para nenhuma dessas leis que a gente viu. Nem o PPA, nem a LDO e nem a Lei Orçamentária Anual. E agora, a gente vai avançar um pouco na matéria e falar das esferas do nosso orçamento. A gente tem 3 esferas, pessoal. A esfera do orçamento da Seguridade Social, o orçamento fiscal e o orçamento de investimentos. A gente já viu um pouco isso quando a gente falou sobre os princípios orçamentários. Então, quando a gente fala da esfera da Seguridade Social, a gente está falando de 3 áreas: saúde, previdência e assistência social. Então, quando eu tiver, por exemplo, uma despesa dos meus ministérios, por exemplo, da Previdência, da Saúde e do Desenvolvimento e Assistência Social, vai estar tudo dentro do meu orçamento da Seguridade Social, ou seja, é a primeira esfera que a gente estudou. E a gente também tem o investimento das estatais independentes. Aqui, pessoal, alguns exemplos são, por exemplo, a Petrobras, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. E o que são essas estatais independentes? São empresas que se sustentam sem a ajuda do governo. E a gente também tem o investimento das estatais independentes. Alguns exemplos, pessoal, é a Petrobras, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. São empresas que se sustentam sem a ajuda do governo. E a gente vai ver como é que funciona essa não ajuda do governo lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas aqui, pessoal, o que você precisa entender é o seguinte: essas empresas, elas não precisam da ajuda, por exemplo, do seu imposto, né, que você paga do seu IPVA, do IPTU. O governo ele não precisa passar recurso público para essas entidades para elas fazerem as suas políticas públicas. Por quê? Porque elas mesmas conseguem se autossustentarem. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, ele não precisa, né, de um repasse de um imposto por meio do governo, porque ele, por meio das suas tarifas, né, dos seus empréstimos, ele consegue, então, ter uma remuneração e ele consegue ali se desenvolver sozinho, sem essa ajuda, né, do Estado, sem a ajuda do município, para desenvolver as suas atividades. Então, isso que é uma empresa estatal independente. Então, os investimentos que essas empresas estatais independentes fazem, fica aqui dentro desse segundo orçamento que a gente observou. E aqui, pessoal, aqui complementando um pouco o investimento dessas estatais independentes, e a gente também vai depois ver na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui o governo ele deve ter o quê? Direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto. Ou seja, ele tem que ser o controlador.
Então aqui, pessoal, olha só, ele tem que efetivamente mandar nessa empresa. Ele não pode ter apenas uma participação nela. Vamos supor, o Estado às vezes tem ações, né, de várias companhias, mas ele não precisa colocar essas diversas ações dentro do seu orçamento público. Você só vai colocar no orçamento público essas empresas em que você efetivamente seja o controlador dessas entidades. Se você tem, por exemplo, uma participação ali de 2, 3, 4%, não faz sentido você colocar aqui dentro do seu orçamento público. Então, ou seja, vamos repetir, o governo deve deter direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto. Ou seja, ele tem que ser o controlador dessa empresa. Ele que tem que falar o quê? Ele que tem que definir as políticas daquela empresa. Então aqui, pessoal, o governo tem que ser efetivamente o dono. Ele vai ter o quê? A maioria do capital social com direito a voto. Então, na hora de decidir, ele sempre vai ter o quê? A maioria, e ele vai ser, então, o controlador dessa companhia. E, por fim, a gente tem o orçamento fiscal, que é todos os demais órgãos e também as demais entidades. Então, aqui fica mais para a questão da exclusão. Se não for nem seguridade e nem investimento das estatais independentes, vai ser o orçamento fiscal, como a gente falou antes. Quando a gente vai falando, por exemplo, do orçamento do Ministério da Justiça, está onde? Dentro do orçamento fiscal. Quando a gente vai falando do orçamento do Poder Judiciário, Ministério Público, Legislativo, tudo isso dentro do fiscal. Então, quando a gente falando, por exemplo, do orçamento dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério do Esporte, enfim, todos esses demais que não entram nos dois segmentos anteriores vão ser dentro aqui do meu orçamento fiscal. E aqui, pessoal, a gente, na Constituição Federal, ela coloca uma questão bem importante. Ela diz o seguinte, olha só, meu orçamento fiscal e meu orçamento de investimento, ele vai ter entre as suas funções a de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Aqui, ele não falou expressamente, a Constituição ela não falou expressamente que o orçamento da Seguridade Social tem essa função de reduzir essa desigualdade interregional. Então aqui, pessoal, na hora da sua prova, lembre bem, esse FI, né, o orçamento tanto fiscal quanto de investimento, uma das principais funções dele é o quê? Reduzir essas desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Pessoal, decore esse artigo que ele cai muito. Muitas vezes as provas falam, olha, a Seguridade Social tem entre as suas funções reduzir as desigualdades interregionais? Intuitivamente, você iria falar que sim, mas a Constituição ela foi expressa em falar que o orçamento fiscal e o de investimentos que tem essa função principal de reduzir essas desigualdades interregionais. E vamos agora para algumas questões. O projeto de lei orçamentária anual é encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, com a chancela do Presidente da República e compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto e o orçamento da Seguridade Social. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? É praticamente aqui uma revisão desses três tipos de orçamentos que a gente viu. O orçamento de Seguridade Social tem a função de reduzir as desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. E, pessoal, tá certo ou tá errado? O item tá errado, né, pessoal? Lembra? A Constituição, ela falou expressamente essa redução das desigualdades apenas para o quê? Para o orçamento de investimentos e também para o orçamento fiscal. O orçamento de investimento das empresas considera aquelas que a União detenha direta ou indiretamente a maioria do capital com direito a voto. E aí, o item está certinho, né, pessoal? E agora vamos para a próxima. Caso o Ministério Público queira construir uma nova sede, a dotação orçamentária dessa despesa deverá ser especificada no orçamento de investimento da LOA. E aí, pessoal, certo ou errado? O item está errado, né? Por quê? Porque ele vai estar dentro do orçamento fiscal, lembra? Para estar dentro do orçamento de investimento, o Ministério Público teria que ser o quê? Uma empresa estatal independente. E o Ministério Público, a gente sabe que é um órgão, né? Na verdade é um poder da República. Ele não pode ser uma estatal independente. O orçamento de Seguridade Social envolve fundos e fundações privadas vinculadas à saúde, previdência social e segurança pública. E aí, o item está errado, né? Por quê? Porque ele, primeiro, tem dois erros aqui nessa questão. Não engloba as fundações privadas
e também não engloba o que? A segurança pública. Aqui no lugar da segurança pública é o que? É assistência social. Lembra? Seguridade social envolve saúde, previdência e assistência social. E agora vamos falar sobre o demonstrativo regionalizado do efeito. E aqui preste bastante atenção. Se você captar aqui o que eu vou falar nessa questão, você não vai errar mais nenhum item relacionado ao plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a minha lei orçamentária anual. Então, o que a gente observou? Que o PPA, lembra que a gente falou antes? Ele é praticamente o que tem a menor regulamentação. Então, se você souber ali aquele artigo que fala do nosso plano plurianual, você praticamente acerta todas as questões na hora da sua prova. E é bem pequenininho. E aí você pode ficar na dúvida se determinado demonstrativo ele vai estar na minha lei orçamentária anual ou então na minha lei de diretrizes orçamentárias. A gente viu que a minha lei orçamentária anual, pelo princípio da exclusividade, praticamente ela só pode ter o quê? Receita pública, despesa pública e aquelas exceções que eu vi no princípio da exclusividade. Quero que é a autorização para o crédito suplementar e também para a minha operação de crédito. E aqui eu vou colocar mais um item que pode também estar dentro da minha lei orçamentária anual. E aqui, como esse demonstrativo ele é muito próximo do que está dentro da minha lei de diretrizes orçamentárias, as bancas despencam e cobrar falando que esse demonstrativo aqui está na minha lei de diretrizes orçamentárias, mas na verdade ele está dentro da minha lei orçamentária anual. O que diz esse demonstrativo? Ele fala o seguinte, que o meu projeto de lei orçamentária anual será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. E na hora da sua prova, você não precisa saber o que cada um desses itens, né, renúncia financeira, tributária, creditícia, enfim, você não precisa saber de forma, né, bem segmentada, de forma bem analítica, o que cada um desses pontos significa. O que você precisa saber é que esse demonstrativo ele faz parte da minha lei orçamentária anual. De uma forma bem resumida aqui, pessoal, o que esse artigo quer dizer? Que toda vez, por exemplo, que eu faço uma isenção, uma anistia, uma remissão, subsídio, isso tudo está mais vinculado ao quê? É eu deixar de arrecadar determinada receita. Então, por exemplo, eu falo, olha, os carros elétricos, a partir de agora, eu não vou mais arrecadar determinados impostos, no intuito de quê? De fomentar essa atividade, né? Uma energia mais limpa do que, por exemplo, utilizar carros com gasolina. Então, não só eu vou fazer o quê? Vou diminuir essa receita. Eu tenho que saber quanto que isso está fazendo o quê? Está trazendo de consequência, né? Quanto que eu estou tendo de retorno com base nessa minha política pública. Tanto com base na minha receita, quanto também na minha despesa. E sabendo que esse impacto ele vai ser o quê? De forma regionalizada. Então, por exemplo, em determinada região que é mais desenvolvida, qual foi o impacto dessa minha política pública? E também qual foi o impacto em uma região menos desenvolvida. Então, pessoal, esse anexo da minha lei orçamentária anual, ela vai trazer exatamente isso, desse demonstrativo regionalizado do efeito de todas as minhas políticas públicas que eu faço para desenvolver determinados setores da economia. Então, preste bastante atenção nesse demonstrativo. Ele, muitas das vezes, ele se confunde muito com aqueles demonstrativos que a gente estava onde? Dentro da minha lei de diretrizes orçamentárias. E, mais uma vez, então, o que você tem que saber? O que está dentro da minha lei orçamentária anual? Receita, despesa, esse demonstrativo regionalizado do efeito e mais o quê? Mais a minha autorização para abertura de créditos suplementares e também para abertura das minhas operações de crédito. Sabendo disso tudo e mais ali aqueles artigos, né, que são praticamente só 2 dentro da minha Constituição Federal que trata do PPA, todo o restante vai ser da minha lei de diretrizes orçamentárias. E com isso você não vai errar mais nenhum item no que se refere a PPA, LDO e LOA. E agora vamos então para algumas questões. A demonstração regionalizada do efeito decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza creditícia é conteúdo obrigatório do projeto de lei orçamentária. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Tá certíssimo, né? Exatamente isso que a gente viu antes. E agora, para a gente finalizar essa questão da nossa lei orçamentária anual, a gente vai falar agora da reserva de contingência. Ela fala que a lei orçamentária anual conterá uma reserva de contingência. E qual o objetivo da nossa reserva de contingência?
ela tem por objetivo o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Foi exatamente aquilo que a gente viu onde? Na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembra? A gente tinha um anexo específico, o quê? Um anexo de riscos fiscais. Então, com base principalmente naquele anexo de riscos fiscais, a gente faz uma reserva de contingência para saber o que? Olha, se acontecer algum evento imprevisto, se acontecer uma situação anormal para as finanças públicas, eu tenho que ter aqui um colchão de reserva para o quê? Para caso aconteça isso, eu ter ali um dinheiro guardado para eu conseguir de forma imediata resolver essas situações. E então, e aqui um importante ponto é que o quê? A forma e a utilização e o montante serão estabelecidos na minha lei de diretrizes orçamentárias. Então, o que vai acontecer? Na minha lei orçamentária anual, vai ter o valor da minha reserva de contingência, mas todas as questões relacionadas ao normativo, como é que eu vou utilizar, qual vai ser o montante que vai estar dentro da minha lei orçamentária anual, vai estar onde? Dentro da minha lei de diretrizes orçamentárias. Então, vai ser mais ou menos o seguinte, a minha lei de diretrizes orçamentárias, ela vai falando, olha, o meu risco fiscal é determinado montante, e com base nisso eu tenho que fazer uma reserva suficientemente adequada para eu conseguir, né, caso aconteça alguma situação inesperada, eu ter uma reserva suficiente para isso. Então, a LDO ela vai dar todo esse panorama, né, da minha reserva de contingência, mas efetivamente o valor dela vai estar onde? Dentro da minha lei orçamentária anual. E ela vai ser calculada com base na minha receita corrente líquida. Aqui você não precisa se preocupar o que é uma receita corrente líquida. Na aula de LRF a gente vai tratar sobre isso. Só você precisa saber que a minha reserva de contingência vai estar onde? Dentro da minha lei orçamentária anual. Todas as regras, quem vai definir vai ser a minha lei de diretrizes orçamentárias e o cálculo dela vai ser com base na minha receita corrente líquida. E vamos para algumas questões. A denominada reserva de contingência, de acordo com a disciplina estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, corresponde ao montante destinado a fazer frente a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, definido com base na receita corrente líquida, na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa última que contempla também o anexo de riscos fiscais. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né, pessoal? Praticamente aqui, essa questão fez um resumo da nossa reserva de contingência. A lei do plano plurianual contrai uma reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Porque não é a lei do PPA que tem essa reserva de contingência. Quem é que tem? É a minha lei orçamentária anual. A reserva de contingência é fixada em percentual da receita corrente líquida e destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, tá? Agora tá certinho, né, pessoal? Outro resumo aqui para a gente saber e acertar tudo sobre a nossa reserva de contingência. A respeito das reservas de contingência, é correto afirmar que atendem passivos contingentes. E aí, o item também está certinho, né? E com isso a gente finaliza a nossa lei orçamentária anual. E a gente agora vai para o próximo vídeo. Mas antes disso, pessoal, não esqueça de que já dá aquele joinha se o vídeo foi útil para você. E também, caso queira saber mais sobre a aula de finanças públicas, administração financeira orçamentária, não deixe de se inscrever no canal. E ficou alguma dúvida, pessoal, desse vídeo, de algum outro, e até tem sugestões para novos vídeos, não deixe de colocar aqui seu comentário. E vamos para o próximo vídeo. E até logo!